Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 4 histórias reais, assustadoras de pessoas no meio do nada. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu tenho meu irmão chamado Oren, que é quase 10 anos mais velho que eu. Por causa da diferença de idade, ele saiu de casa quando eu ainda era novo. Mesmo assim, éramos muito próximos até então. A relação deles com meus pais era complicada, para dizer o mínimo. Então, eu era realmente a única pessoa da família com quem ele conversava. Lembro-me de que, quando eu era muito jovem, que o Orin sempre se metia em problemas. Ele foi suspenso da escola várias vezes e chegou em casa bêbado pelo menos algumas vezes, entre outras coisas assim. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, Orin se mudou de vez. Ele trabalhou na área de petróleo e gás por vários anos e eventualmente comprou uma casa em um local remoto nas montanhas. Conversávamos semanalmente, mas meus pais nunca me deixaram visitá-lo. Acho que estavam preocupados que ele seria uma má influência para mim. Eu achava isso uma bobagem, porque ele realmente tinha mudado de vida. Ser proprietário de uma casa aos 25 anos é bem impressionante de onde eu venho. Ele sempre foi um pouco solitário, o tipo que preferia passar tempo na natureza e com animais do que com outras pessoas. Provavelmente é por isso que ele comprou um lugar no meio do nada assim que pôde. Ele me disse que era uma casa pequena, cercada por uma vasta extensão de terra. Ele tinha uma horta, algumas galinhas e um estilo de vida que parecia muito diferente do que eu estava acostumado. Quando me formei no ensino médio, fui para a faculdade em uma cidade que não ficava longe da propriedade do Orin. Então, depois do meu primeiro ano, planejei finalmente visitar meu irmão. Até então, só nos vimos uma ou duas vezes por ano e eu nunca tinha ido à casa dele. Cheguei no final da tarde de sexta-feira após uma viagem de 3 horas da minha cidade. Meu irmão me cumprimentou com um abraço caloroso e me mostrou a propriedade. Ele estava muito orgulhoso da vida que construiu lá. Sua terra era mais do que qualquer outra pessoa poderia usar. Sua horta ocupava pelo menos meio hectare e ele tinha mais de 10 hectares no total. Ele me mostrou o quarto que ficaria, um pequeno espaço no sótão com uma janela que dava para a entrada da frente. A casa era silenciosa e o vizinho mais próximo estava bem longe. A primeira noite passou sem muitos acontecimentos. Ficamos acordados até tarde conversando e bebendo na varanda. Quando esfriou, fomos para dentro e então eu fui dormir por volta de 1 da manhã. Lembro-me de acordar em uma hora tardia e ouvir voz do lado de fora. Olhei pela janela e vi uma caminhonete estacionada em frente à casa, com os faróis iluminando o chão. Meu irmão também estava do lado de fora. Ele estava discutindo com um homem que eu não conseguia ver direito. As vozes estavam abafadas, mas o tom era inconfundível. Eles estavam gritando um com o outro. Pela manhã seguinte, perguntei ao meu irmão sobre o visitante da noite anterior, mas ele apenas ignorou, dizendo para eu não me preocupar com isso. Perguntei mais algumas vezes, mas desisti porque não queria estragar nossa visita. Claramente, ele não queria tocar no assunto. Orin saiu para trabalhar logo depois e eu fiquei sozinho na propriedade. Ele ainda trabalhava alguns dias por semana na cidade, enquanto passava o resto do tempo na horta e em outros projetos. Como era dono do lugar e cultivava a maior parte de sua própria comida, não precisava de muito dinheiro. Era por volta do meio-dia, mais ou menos, quando eu decidi explorar a floresta na área. Havia muitas trilhas que levavam pelas colinas, então parti. Enquanto eu vagava entre as árvores, vi uma caminhonete passando em uma das estradas de terra. Não prestei muita atenção a princípio, já que não havia muito tráfego por ali, mas um carro passava ocasionalmente. No entanto, não conseguia deixar de pensar na caminhonete na noite anterior. Então a caminhonete parou e um homem saiu. Ele começou a andar rapidamente em direção à floresta. Parei por um momento e observei o homem avançando pela densa mata, empurrando árvores e galhos à sua frente. Não havia nem mesmo uma trilha por onde ele passava, mas ele vinha direto na minha direção. Virei e comecei a andar mais rápido, mas ele ainda estava se aproximando de mim, então comecei a correr. O homem gritou para eu parar, mas não havia chance de eu dar ouvidos a ele. Não importa o quanto eu corresse, ele continuava se aproximando e eu sabia que não conseguiria fugir para sempre. Não demorou muito para ele me alcançar. O homem agarrou meu braço e me girou. Fiquei cara a cara com ele por um segundo e ele me empurrou para o chão. Minha cabeça quase atingiu uma árvore que estava próxima ao caminho. Quando olhei para cima, o homem tinha sacado uma faca. Fiquei lá, atordoado por um tempo. Então ele me ordenou a me levantar. Eu me levantei, então ele deu um passo na minha direção, dizendo:
Seu irmão me deve dinheiro, diga a ele que ele tem que me pagar. Tentei explicar que não sabia do que ele estava falando, mas ele deu um passo à frente e ergueu a faca. Levantei as mãos em defesa e disse que iria conseguir. Ele me deixou ir com um empurrão e então corri de volta para casa. Quando meu irmão retornou naquela noite, eu o confrontei. A raiva e o medo que senti eram intensos, mas ele apenas ficou ali, impassível. Eu estava praticamente chorando de raiva por ele ter me colocado nessa situação. Mesmo assim, ele se recusou a explicar o que aconteceu. Eu empacotei minhas malas e saí naquela mesma noite, dirigindo de volta para casa. Não falei com meu irmão por mais de 1 ano depois disso. Quando contei aos meus pais o que aconteceu, eles ficaram igualmente furiosos. Até hoje, não sei exatamente o que Orin estava fazendo lá, mas fazer inimigos nunca é bom. Ainda me preocupo com ele e só depois de um tempo consegui perdoá-lo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu tinha 25 anos e trabalhava para uma empresa de construção na época em que isso aconteceu. Era uma empresa pequena, pertencente ao pai de um amigo meu. Eu estava na empresa há alguns anos e parte do meu trabalho era avaliar possíveis projetos e às vezes fazer uma estimativa inicial. Meu chefe sempre dava a palavra final, mas eu ia até o local, tirava algumas fotos e me encontrava com ele para discutir os detalhes. Geralmente, era um trabalho bastante simples e eu estava ficando bom nisso. Por causa disso, meu chefe começou a me passar projetos mais desafiadores. Era uma quinta-feira, finalzinho da tarde, quando saí para um novo possível projeto. Eu estava dirigindo por uma velha estrada esburacada. Meu destino era uma casa antiga no meio da floresta. O cliente queria um orçamento para sua restauração e meu chefe não sabia muito mais do que isso. Às vezes chegava lá e o cliente não fazia ideia de que o que estava pedindo era literalmente impossível. Uma vez vi um lugar em que o cliente queria adicionar uma área de iluminação interna em uma casa onde a fundação estava literalmente desmoronando. Tivemos que recusar aquele trabalho. Quando cheguei, vi a casa pela primeira vez. Era grande e tinha um alpendre que pendia como se estivesse prestes a desabar. Em pé no alpendre estava um homem mais velho. Ele estava apoiado em um poste, os olhos fixos na minha caminhonete enquanto eu chegava. Estacionei, peguei minha prancheta e minha câmera e fui até ele. O homem se endireitou quando me aproximei, estendendo a mão direita em cumprimento. "Como vai, parceiro? Eu sou o Danny", disse ele. Seu aperto de mão era firme, quase forte demais. Danny tinha pelo menos 60 anos, provavelmente 1,70 m de altura, com cabelos grisalhos. Era magro, mas ainda tinha uma grande barriga redonda que quase transbordava de sua camisa. Me apresentei e fomos direto ao assunto. Danny me guiou pelo lado de fora primeiro. A casa, com sua tinta descascada e jardim abandonado, parecia mais deserta do que qualquer outra coisa. Ele falava sobre seus planos, dizendo que havia comprado um lugar barato e estava pronto para investir pesado para trazê-lo de volta à vida. Ele parecia entusiasmado, mas algo parecia estranho com ele. Ele evitava certas perguntas sobre a história da casa. Por exemplo, perguntei quando ela foi construída, mas ele não sabia. Isso parecia estranho, a maioria das pessoas saberia responder isso. Entramos e a casa estava em pior estado do que eu esperava. Os pisos pareciam instáveis sob minhas botas e o ar mofado era difícil de respirar. O papel de parede estava pendurado em tiras desgastadas e os poucos móveis estavam cobertos de poeira e teia de aranha. Tirei fotos, notando mentalmente o quanto o trabalho seria extenso. O lugar parecia além de qualquer salvação, um pensamento que mantive para mim mesmo. Eu estava pronto para terminar a minha visita, tendo visto o suficiente para saber que este era um trabalho maior do que inicialmente pensávamos. No entanto, Danny insistiu para me mostrar o porão. Algo sobre seu tom me fez hesitar. "Não preciso ver o porão, Danny, já tenho o suficiente para te dar no orçamento", disse. Na realidade, eu estava bem certo de que esse lugar estava além de qualquer reparo. Então, essa era a verdadeira razão pelo qual não precisava ver o porão. Ele insistiu, quase desesperado. "Você realmente deveria ver, é uma parte importante da casa", ele insistiu. Eu neguei com a cabeça, dando um passo em direção à porta, mas Danny agarrou meu braço. Seu aperto era firme e agressivo. Eu me virei rapidamente, pronto para me defender. Nossos olhos se encontraram por um momento. Havia uma estranha intensidade em seu rosto, e tão rapidamente quanto apareceu, desapareceu. Ele soltou meu braço, oferecendo um sorriso tímido, como se de repente estivesse envergonhado. Danny era um cara mais velho e não muito grande ou em forma.
Eu tinha 25 anos e 1,93 m de altura. Não era um fisiculturista, mas eu trabalhava com as mãos e era razoavelmente forte. Eu sei que poderia ter enfrentado aquele cara, mas foi melhor não ter chegado a isso. Eu estava pronto para revidar, mas consegui me controlar antes de cometer esse erro. Segui em direção à minha caminhonete e quando cheguei lá, olhei para trás. Danny estava parado no alpendre com o mesmo sorriso falso. Na época, pensei que ele estava envergonhado e esperando que eu não contasse a ninguém que ele havia me agarrado. No momento, estava disposto a deixar isso para lá, mas no caminho de volta pensei um pouco mais sobre isso. Isso deu uma vibe realmente assustadora, então pensei que poderia ser algum tipo de emboscada. No dia seguinte, no escritório, mencionei o encontro ao meu chefe. Mostrei-lhe as fotos e disse que a casa estava basicamente além do reparo. Assim que ele viu as minhas fotos, concordou. Meu chefe então me disse que Danny havia enviado algumas fotos antecipadamente, mas elas não se pareciam em nada com as que eu tinha tirado. Isso se somava às coisas suspeitas que Danny havia feito. Provavelmente nem eram da mesma casa, meu chefe me disse. Então contei a ele sobre o próprio Danny e as coisas estranhas que ele havia feito quando estávamos sozinhos. Isso não parece certo, disse meu chefe, estendendo a mão para o telefone. Vou ligar para a polícia apenas para verificar isso. Deixei por isso mesmo, focando em outros projetos. Só alguns dias depois que meu chefe me chamou em seu escritório, com uma expressão séria no rosto, ele me disse que a polícia havia verificado os registros e descobriram que a casa estava, de fato, abandonada. Ela havia sido confiscada pela prefeitura por falta de pagamento dos impostos anos antes, e não havia registro de alguém chamado Danny como proprietário. Nesse caso, as intenções dele deveriam ser ruins. O lugar claramente não estava sendo considerado para a restauração. Então, a única razão para me levar até lá seria algum tipo de armadilha. Talvez ele tenha me deixado ir porque sou muito maior do que ele e ele sabia que eu poderia resistir. Isso me fez pensar, no entanto, o que havia naquele porão. Deixe seu like e se inscreva no canal. Meus pais possuem uma chácara que fica praticamente no meio do nada. É pequena, com 2 quartos e apenas um térreo. Não tem TV e o sinal de celular é fraco. Temos internet, mas não é das melhores e pode cair com o mau tempo. Costumávamos ir lá com minha família pelo menos algumas vezes por ano desde que eu era bem pequeno. Então era como uma segunda casa para mim. O único vizinho próximo era uma pequena chácara a cerca de 800 metros de distância. Pertencia a um casal de idosos e eles quase não usavam, então estávamos realmente isolados lá em cima. No verão, quando eu estava na metade dos meus 20 anos, meus pais me deixaram morar lá por cerca de 3 meses seguidos. Eu estava entre empregos na época. Tinha um estágio alinhado, mas até começar eu não tinha onde morar, então a chácara era um bom lugar para passar esse tempo. Eu estava lá há cerca de um mês, sozinho na maior parte do tempo. Uma noite, por volta do anoitecer, eu estava na sala de estar lendo um livro. Era mais uma noite tranquila sozinho lá fora. Podia ficar meio solitário, mas eu adorava na maioria das vezes. Por volta das 10 horas da noite, eu me levantei para ir ao banheiro. Quando passei pela janela da frente, vi alguém parado na estrada de terra, em frente à chácara. Era estranho, porque a área era tão remota que eu não tinha visto outra pessoa por mais de uma semana, nem mesmo um carro ou uma caminhonete passando. Fui ao banheiro mesmo assim e quando saí, percebi que o homem não tinha se movido. Ele simplesmente estava lá parado, olhando para a casa. Era inquietante e tentei voltar ao meu livro, mas a imagem do estranho era difícil de ignorar. Esperei um pouco e depois me levantei para ver se ele ainda estava lá. Quando olhei pela janela da frente, o homem estava agora na minha varanda. Observando-o melhor, notei algo perturbador. O homem estava coberto de sangue. Ele não bateu ou chamou, apenas ficou lá parado. Se ele precisasse de ajuda, então eu pensaria que ele diria alguma coisa, mas esse cara não fez nada disso. Nesse ponto, fiquei preocupado, então chamei por ele. Ei amigo, tá tudo bem? Sem respostas, nem mesmo um movimento. Ele apenas ficou lá com sangue escorrendo pelo rosto, encarando a porta da frente. Trancar todas as portas e janelas parecia a coisa certa a fazer, então foi o que fiz, verificando cada uma delas novamente. De repente, houve uma batida forte na porta da frente. Foi tão inesperado que eu pulei da minha cadeira sem pensar muito. Peguei a arma que tínhamos na chácara para segurança. Nunca pensei que precisaria usar, mas lá estava eu segurando-a. Não tinha intenção de atirar, mas era melhor ter do que não ter. Esperava que isso assustasse o cara.
Quando cheguei à frente, olhei pela janela novamente e o homem agora estava de volta na estrada. Abri a porta da frente lentamente e saí na varanda. Depois acenei para o homem. Ei, o que está acontecendo? Posso chamar alguém para você? Disse isso, tentando ser simpático. O homem parecia machucado, mas seu comportamento era incomum, para dizer o mínimo. Eu não sabia se ele era perigoso, mas era realmente assustador. Quando ele me viu, começou a correr em minha direção rapidamente. Eu não queria atirar, mas também estava com medo pela minha vida. Corri de volta para dentro e tranquei a porta. O homem alcançou a porta em segundos, batendo furiosamente. O som era alto e ele parecia desesperado. Senti que ele estava tentando arrombar, mas felizmente era uma porta de madeira maciça antiga e era bastante forte. Liguei para a polícia naquele momento. Disseram que levaria cerca de 45 minutos para chegarem lá. Eu sabia que a chácara era remota, mas 45 minutos parecia uma eternidade com aquele louco tentando invadir. Estava aterrorizado que ele entrasse antes deles chegarem. Estava preocupado que ele pudesse tentar pela janela. Tentei ficar na linha com a polícia, mas logo depois de passar o endereço, a ligação foi desconectada. Fui sortudo de ter sinal quando fiz aquela ligação. Poderia ter sido um verdadeiro pesadelo se não fosse. As batidas na porta finalmente pararam. Fiquei ao lado da porta sem me mover, nem ousando respirar alto. De vez em quando ouvia passo nas tábuas de madeira que formavam a varanda da frente. Ele ainda estava lá fora e nunca saiu. Finalmente, a polícia chegou. Levaram o homem embora e o colocaram no banco de trás de uma de suas viaturas. Ele estava lutando e se debatendo loucamente enquanto faziam isso. Quando ficou seguro sair, conversei com a polícia. Eles me disseram que o homem estava sob efeito de alguma droga e provavelmente nem entendia o que estava fazendo. Também me contaram que havia uma caminhonete acidentada em uma vala, não muito longe da chácara, e a polícia acreditava que pertencia a ele. Isso explicaria os ferimentos que eu notei no homem. Então, algum cara ficou fora de si atrás do volante, bateu e depois saiu daquele amontoado de ferragens apenas para me assustar no meio do nada. Esta é provavelmente a história mais louca que tenho. As chances de um estranho aleatório acabar lá eram pequenas. Não havia literalmente nada além da nossa chácara e dos nossos vizinhos. Então, ainda não faço ideia do que ele estava fazendo naquelas estradas para começar. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso aconteceu há muito tempo, quando eu era jovem, quase 20 anos atrás. Todo verão passávamos uma semana na propriedade do meu tio. Era uma área enorme localizada em uma parte remota. Para nós, crianças, era um tipo de paraíso. Quando éramos mais jovens, esperávamos ansiosamente por essa semana o ano todo. Durante alguns dias da semana, meus pais, meu tio, meus primos e eu fazíamos uma viagem de acampamento que passava pela propriedade do meu tio e também por algumas terras públicas ao redor dela. Quando eu tinha 12 anos, meus primos e eu fomos autorizados a ir até lá sozinhos. Já havíamos ido com nossos pais muitas vezes, mas era emocionante ir apenas com as crianças. Estávamos planejando fazer uma trilha sozinhos que levaria 4 dias, mais longa do que o habitual. Meus primos eram o Jack, que tinha 16 anos, o Luke, que tinha 13, e a Sarah, que tinha 14. Eu era o mais novo do grupo. Também era, provavelmente, o mais imaturo. O Jack, sendo o mais velho, liderava. Ele era um líder natural e, como era a propriedade do pai dele, ele morava lá durante todo o período de férias de verão. Ele ficava na cidade com a mãe durante o ano letivo. O primeiro dia foi bastante normal. Montamos acampamento enquanto o sol se punha. Conforme a escuridão caía sobre a floresta, nos reunimos ao redor da fogueira contando histórias e assando marshmallows. Era por volta das 10 da noite e já estávamos sentados ao redor do fogo por cerca de 1 hora, quando Jack ouviu um barulho nas moitas perto do nosso acampamento. Ficamos todos em silêncio, tentando ouvir por cima do crepitar do fogo. Eu não ouvi nada, mas a Sarah disse que sim. O Luke não estava certo. Continuamos ouvindo por mais 5 minutos, quando um homem emergiu e veio até nós perto da fogueira. Ele se apresentou e disse que era um guarda florestal. Era um cara alto, com uma aparência rude e uma barba que parecia selvagem. Ele não parecia estar usando uniforme, o que achei estranho, mas tinha um comportamento amigável o suficiente. Ele disse que estava apenas verificando se estávamos seguros. Então, disse que não era comum um grupo de crianças passar por lá sozinho. Agradecemos a ele e então ele se foi. Assim que ele não podia mais nos ouvir,
O Jack sussurrou para nós. Vocês perceberam que ele não estava usando uniforme? Eu também notei e achei estranho, mas não sabia exatamente como deveriam estar vestidos. Ou então, estivesse tudo bem. O que realmente me assustou foi a expressão no rosto do Jack. Ele estava assustado, o que me assustou ainda mais. Depois daquela noite, tentamos esquecer o encontro e continuamos nossa viagem. No dia seguinte, caminhamos mais fundo na floresta. O incidente com aquele suposto guarda florestal desapareceu de nossas mentes, ofuscado pela beleza da floresta e pela emoção de estarmos sozinhos. Podem nos chamar de ingênuos se quiserem, mas nenhum de nós achou que fosse uma preocupação séria. Depois de pensar sobre o assunto, fiquei um pouco assustado. Afinal, se ele fosse algum tipo de assassino em série, poderia ter feito o que quisesse conosco naquela noite. O Jack liderou novamente naquele dia. Estávamos em uma trilha estabelecida, mas não era uma que eu conhecia. O Jack parecia saber para onde estava indo, então eu estava confortável com isso. Estávamos em terras públicas nesse ponto e a trilha estava bem isolada. Não tínhamos visto outra pessoa durante o dia todo. Devo mencionar que nossos pais nos mandaram com um telefone satélite caso nos perdêssemos ou estivéssemos em apuros. A caminhada não foi difícil ou técnica de nenhuma forma. Era apenas uma trilha plana, sem escaladas. Você poderia fazer isso tranquilamente usando tênis de corrida. Na segunda noite, montamos nosso acampamento um pouco mais cedo e preparamos o jantar. Quando escureceu, já tínhamos a fogueira acesa novamente, mas dessa vez o Luke e a Sarah decidiram ir dormir mais cedo. O Luke estava um pouco fora de forma, então estava exausto, enquanto a Sarah tinha uma insolação e se sentia cansada por causa disso. O Jack e eu fomos dormir mais tarde, quando o fogo estava apenas com algumas brasas. Por algum motivo, não consegui dormir, então fiquei acordado por um longo tempo. O Jack estava dormindo ao meu lado, quando comecei a ouvir vozes do lado de fora da barraca. Ouvi atentamente, tentando me convencer de que estava imaginando coisas, mas estava bem certo de que era real. Reuni coragem para espiar lá fora. 2 homens estavam perto da fogueira conversando em sussurros. Esses homens não pareciam do tipo amigável que você veria em uma trilha de caminhada. Eles pareciam rudes, e pensei que um deles poderia ser o falso guarda florestal de antes. Não me atrevi a me mexer com medo de que qualquer som pudesse chamar a atenção deles. Fiquei acordado ouvindo seus sussurros ocasionais e passos ao redor do acampamento. Eventualmente, eles pararam. Olhei novamente e parecia que eles tinham ido embora. Isso foi por volta das 5 da manhã, então não saí ainda. Por volta das 6, o Jack acordou, então nos levantamos juntos. Quando os outros se levantaram, contei o que vi. Estavam todos dormindo profundamente e não tinha ideia de que fomos visitados novamente. Todos estávamos com medo, sem saber o que fazer. Foi quando me lembrei do telefone satélite que meu tio havia entregue para nós para emergências. O Jack tirou o telefone da mochila e ligou para meu tio, seu pai. Ele explicou o que eu vi. O alto-falante do telefone estava alto o suficiente para que eu pudesse ouvir meu tio. Ele pensou por um momento depois que o Jack terminou de falar. Escutem com atenção, disse meu tio com sua voz séria. Não há guardas florestais nessa área. Vocês precisam fazer as malas e voltar imediatamente. Eu vou encontrar vocês assim que puder. Lá no fundo, acho que todos sabíamos que o Jack, especialmente, deveria ter sabido. Mas éramos ingênuos e ignoramos os sinais de aviso. Fizemos as malas em tempo recorde, esquecendo a ideia de tomar café da manhã. Não falamos muito durante o caminho de volta. Eu ficava relembrando as noites passadas em minha cabeça, imaginando o que poderia ter acontecido se eu não tivesse acordado. Depois de apenas algumas horas, vi meu tio. Ele estava nos esperando na trilha e nos guiou de volta até a sua caminhonete, o que era mais 1 hora de caminhada. Ele não disse uma palavra durante todo o caminho de volta. Eu pensei que ele estava zangado conosco por sermos tão estúpidos, mas não era isso. Anos depois, meu tio e eu tivemos uma conversa sobre o que aconteceu naquela viagem. Ele não disse nada porque simplesmente não sabia o que aconteceu lá fora. Todos nós sabíamos que o homem não era um guarda florestal real, mas ainda não sabemos o que ele realmente estava fazendo. Sabemos que ele estava nos seguindo, mas ainda não sabemos por quê. Ele não fez nada conosco. Talvez estivesse apenas esperando sua chance. Talvez tenhamos chamado ajuda no último momento. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esses. Se cuidem.